Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs, dia 9 de março. Graças ao Senhor estamos aqui mais uma vez. O provérbio de hoje diz assim: em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 11:2. Temos como título hoje, soberba versus humildade. Um arcanjo foi criado por Deus com perfeição para governar o primeiro mundo. Era cheio de sabedoria e formosura, porém, um dia o orgulho entrou em seu coração por causa da sua formosura e corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Ele se tornou Satanás, o adversário de Deus, e foi lançado por terra. Ezequiel 28:12 e 17. Por ser extremamente capaz, ele cometeu uma loucura. Exaltou o seu trono acima de tudo e quis ser semelhante ao Altíssimo. Está em Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 14. A Bíblia registra que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Devemos, portanto, nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Tiago 4, 6 e 7. Quando alcançamos algum sucesso na vida, isso pode nos subir a cabeça, fazendo-nos achar que é a nossa capacidade que nos deu todo o êxito na vida. Como o crisol prova a prata e o forno, o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Provérbios 27 e 21. Dificilmente o homem suporta elogios, e a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Na convivência com as pessoas, seja com seu cônjuge ou com outras pessoas na igreja ou na vida social, não se comporte como o dono da verdade. A sua postura deve ser sempre de humildade, aprendendo com os outros, pois na multidão de conselheiros há segurança. Amém? Até amanhã com mais provérbios. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Título do terceiro volume: Vem e Vê. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Valéria Helena Marques. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Invocando profundamente. Bom dia, amadas irmãs, queridos ouvintes. Vamos iniciar a leitura do alimento diário de hoje. A leitura bíblica é João 4, 20 ao 30. Ler com oração. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo?
Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. João 4, 28 ao 30. Título da mensagem de hoje: Os santos, ornamentos, jovens e adolescentes. Nestes dias, o Senhor tem revelado sua palavra à sua igreja de maneira abundante. O Salmo 110 diz: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora. Serão os teus jovens. Versículo 3. Esses santos ornamentos para honrar Cristo são do mais elevado grau. Deus providenciou um exército de jovens e adolescentes para honrar nosso Senhor Jesus Cristo, com o objetivo de fazê-lo rei sobre as nações. Deus deu os jovens e os adolescentes a Cristo para que eles o tragam de volta. Essa promessa está cumprindo-se em nossos dias. Os jovens e adolescentes são simples, creem na palavra profética e estão crescendo nesta nova cultura. O Senhor poderá fazer muito com eles daqui para frente, mas precisa da contrapartida da igreja. E hoje ele encontrou essa correspondência, pois nós cremos com simplicidade. Aleluia! No capítulo 4 de João, vemos Jesus trazendo salvação à mulher samaritana. Durante o diálogo entre ele e a mulher, esta lhe perguntou: nossos pais adoravam nesse monte de Samaria, Monte Gerizim. Vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Afinal, em qual monte devemos adorar? Qual é o lugar certo? O Senhor lhe disse: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Versículos 23 e 24. Aquela mulher tinha conhecimento. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. João 4, 25, 26. Essa palavra salvou a mulher. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: que pergunta? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. João 4, 27 e 30. Os discípulos foram à cidade buscar alimentos, mas não levaram ninguém de lá até o Senhor. Não poderiam eles ter dito às pessoas daquela cidade: vocês querem ver Jesus, o Messias, o Cristo? Ele está conosco, venham e vejam. Entretanto, nenhum deles fez isso. Graças ao Senhor, hoje podemos levar as pessoas até Jesus por meio do posso orar por você? A mulher samaritana deixou seu cântaro. Isso significa que deixou o instrumento de sua religião.
no qual ela confiava. Amados irmãos, quando nos encontramos com Jesus, quando recebemos uma palavra viva, imediatamente deixamos a maneira tradicional de adorar a Deus. Daí para frente, não precisaremos mais andar no velho caminho, com cântaros apoiados em nossa capacidade. Sigamos o exemplo da mulher samaritana, que foi salva e trouxe ao Senhor uma cidade inteira. Bom dia, irmãs. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Tuas são palavras, chove sobre mim, e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Bom dia, amadas irmãs, queridos ouvintes. Desejo a vocês um dia maravilhoso na presença, na companhia do nosso amado Senhor Jesus. Graças ao Senhor, até aqui o Senhor nos acompanhou, nos iluminou, nos encorajou, nos tirou de muito sufoco, não é verdade? Tirou-nos de um poço profundo. Tem um hino que fala assim, que o Senhor me tirou de um lugar tenebroso, de um poço profundo, quando invoquei o nome do Senhor, né? Quando nós invocamos o nome do Senhor, muitas vezes Ele nos tira de poço bem fundo, né? Graças ao Senhor nós temos a palavra e o nome do Senhor. É a nossa força que sempre nos motiva, nos leva para frente, né? É a força motriz, né, da nossa vida espiritual. A palavra e o nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, quem de nós nunca experimentou estar num poço fundo, né? Bem profundo. E aí quando nós começamos a invocar o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, a água vai crescendo, né? A água desse poço vai crescendo, nós vamos subindo, subindo e saímos desse poço, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. O salmista Davi diz, da mais profunda cova, invoquei o nome do Senhor e Ele me ouviu. E Ele me deu folga, ó Senhor Jesus. Amém, irmãs? Eu creio que muitas de nós teve essa experiência essa semana, né? E podemos ajudar muitas outras pessoas, né, a ter a mesma experiência que nós. Irmã, se você está aqui nesta manhã, desfrutando dessa palavra, é porque você venceu todas as batalhas durante essa semana, não é isso? E vamos continuar vencendo, né? Que é um vencedor? Todo mundo quer ser vencedor. Vencedor é aquele que luta. Sem luta, sem correr, não tem vitória. Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa semana que se passou, que o Senhor foi fiel conosco, o Senhor nos levou a desfrutar da tua palavra. Muitas irmãs perderam seus entes queridos, mas foram consoladas. Ó Senhor Jesus, muitas entraram por situações difíceis, por caminhos tão tortuosos, mas o Senhor endireitou as suas veredas. Muitas irmãs passaram por situações depressivas, cansadas, desanimadas, mas o Senhor as restaurou. Ó Senhor Jesus, nós queremos dar nessa manhã ações de graças ao Senhor. Muito obrigada pelo grande livramento que o Senhor deu para cada uma de nós. Obrigada porque estamos aqui ainda na luta, ainda estamos aqui no caminho, rumo ao reino.
Sabemos que vamos encontrar muitas dificuldades, mas com o Senhor nós vamos vencer todas elas. Nosso coração é de agradecimento, porque o Senhor é quem luta as nossas guerras. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Amém! Graças ao Senhor. Eu tenho bastante experiência de quando busco uma direção, eu me lembro de uma palavra. Não é assim, mas acho que vocês também devem ter essa experiência assim, né? A palavra nos dá a direção. A palavra nos encoraja. Eu amo a palavra, porque ela é viva. E ela é eficaz, né? Efésios 5 diz que a palavra é eficaz. Quer dizer, ela funciona, né? Quando você toma um remédio, você espera que aquele remédio seja eficaz, né? Então, a Bíblia diz que a palavra é eficaz. Ela funciona. Você só precisa entrar na palavra. Deixar a palavra entrar em você e ela faz a obra na tua vida. Amém? Que bom estar com vocês. Muito bem, amadas irmãs, nós estamos lendo Números e hoje vamos ver 2 capítulos bem curtos, capítulo 12 e 13. A rebelião de Miriam, capítulo 12, versículo 1. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Versículo 3. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês 3 dirijam-se à tenda do encontro. E os 3 foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda da congregação. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vós há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer, e conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: ah, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Versículo 12. Não permita que Miriam seja como um aborto que, saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, peço que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial, e depois trazida de volta. Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Nós vimos no capítulo 9 que houve uma rebelião, né, de 200 homens, né? Datã e Abirão falaram contra Moisés e levaram 250
homens, formando assim uma rebelião contra Moisés. E hoje nós vimos mais uma rebelião, a inveja, até mesmo na família de Moisés. Olha que coisa interessante, né, irmãos? Os próprios irmãos de Moisés acharam-se no direito de falar contra Moisés, porque quando você deseja uma determinada liderança, é porque você se julga superior àquela pessoa que está na liderança, não é isso? Fala, puxa, eu sou melhor do que ele. Será que Deus não fala com a gente também? Vai falar só com Moisés? Na verdade é que Miriam e Arão falaram, expôs a lepra que estava dentro deles, que era a ambição, né, de ser líder. E o Senhor, nós vemos que Moisés não se defendeu. Quem o defendeu foi o próprio Deus. Primeira vez que você vê o Senhor falando diretamente com Arão e Miriam, mas para repreendê-los. Então, Arão foi bastante esperto. Quando ele viu que Miriam estava leprosa, então ele se arrependeu rapidamente, né? E chamou o seu irmão Moisés de Senhor. Após repreendê-los, né? A ira do Senhor se acendeu contra eles e se retirou, né? Deus os deixou. A nuvem se afastou de sobre a tenda e Miriam viu que estava leprosa. Na verdade, essa lepra que tomou conta de Miriam já estava nela, né? Dentro dela. Né? E agora aflorou, né? E essa lepra representa essa ambição que já estava no seu interior e também no interior de Arão, né? Então, quando Arão viu, então Moisés clama, ele reconhece que pecou contra Moisés, né? Então, Moisés, homem muito manso, né? Ele ora ao Senhor, rogando que curasse Miriam. Mas o Senhor já tinha disciplinado ela. Então, por 7 dias, ela ficou fora do arraial. Mas depois ela iria ser trazida. Só que esse incidente, né, tudo isso que aconteceu, atrasou todo o povo de Israel. Então, o povo só partiu depois que Miriam foi trazida de volta. Às vezes acontece isso com a gente, né? Um falar negativo atrasa, contamina toda a igreja, não é verdade? Isso mostra que por causa de 1 ou 2 pessoas que têm essa ambição no coração, atrasa todo o mover de Deus, né, na terra. Então, que o Senhor possa nos limpar, né, irmãs, de toda a ambição, de todo o falar negativo, né, que produz morte, né? E dando continuidade à leitura, Números 13. Os espias, versículo 1. O Senhor disse a Moisés, envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigiel, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafo; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Susi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. Versículo 16.
São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra como ela é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que o povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Versículo 20. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Versículo 21. Assim foram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e foram até Hebrom. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo da videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram romãs e figos. Esse lugar foi chamado do Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. O relatório dos espias, versículo 25. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Versículo 29. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Senhor Jesus, olha só o relato dos espias, né? Então, é sempre assim, né, irmãs? Será que... E nesse relato, Calebe, olha só, os 12 foram para o mesmo lugar, mas 10 tiveram um relato bem negativo da terra, né? Será que o Senhor iria mandá-los entrar numa terra da qual eles não poderiam dar conta, né, de possuí-la? Claro que não, né? Então o Senhor mandou os espias ali para que eles montassem uma estratégia, né? Mas não para que eles desencorajassem todo o povo, né? E era o que ia acabar acontecendo, né? E você sabe que algo negativo se espalha muito rápido, né? Então, esses 10 espias ficaram com medo, dizendo: nossa, nós, aos nossos próprios olhos, nós nos vimos como gafanhotos, né? Eles vão nos matar. Mas não foi a posição de Calebe, né? Calebe disse: vamos agora mesmo, a gente pode acabar com esse povo agora. Irmãs, trazendo para nossa realidade, né?
Ó Senhor Jesus, muitas vezes a gente olha para as coisas negativas e diz assim, né? Puxa, eu não vou vencer isso não, né? Mas devemos ter um espírito como o de Caleb, né? Vamos vencer sim. Com o nosso Deus, nós podemos vencê-los agora. Esse foi o coração de Caleb e amanhã nós vamos ver que de Josué também, né? Amém? Aguardo vocês, amanhã tem mais. Jesus é o Senhor, não perca a leitura bíblica, tá bom? Irmã Lene está chegando aí para dar continuidade à leitura de hoje. E eu aguardo vocês até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmãs. Bom dia, queridas ouvintes. Irmã Vera, continuando com a leitura bíblica, vamos ler Salmos capítulo 52, Provérbios capítulo 11, versículos 1 a 3 e o Evangelho de Marcos capítulo 14, versículos 22 até o 52. Começando com os Salmos. A justiça e a bondade de Deus. Por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Com a língua você trama planos de destruição. Ela é como navalha afiada que só produz enganos. Você ama o mal mais do que o bem e prefere mentir e falar a verdade. Você ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus o destruirá para sempre. Ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita e o extirpará da terra dos viventes. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todos sempre. Sempre te louvarei, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Agora os Provérbios, capítulo 11, versículos 1 até o 3. O Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. Quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destruirá. Agora o Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 22 até o 52. A ceia do Senhor. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e lhe deu, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. E Jesus disse aos discípulos: Serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Mas Jesus lhe disse: Em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei.
e todos os outros diziam a mesma coisa. Jesus no Getsemane. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhe disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. E Jesus é preso. E logo enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes vinha da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a ele um sinal: aquele que eu beijar é esse. Prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhe disse: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isto é para se cumprir as Escrituras. Então todos o deixaram e fugiram. Jesus seguido por um jovem. Um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Amanhã a gente termina de ler o capítulo 14, que vamos falar de Jesus diante do Sinédrio, e vamos ver Pedro negando Jesus. Amém? Bom dia. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Cura-me, Senhor, e serei curado. Título de hoje: Deus quer ganhar o seu coração. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Deus deseja abrir o coração para você. Ele quer que você o conheça. E para conhecê-lo um pouco mais, vamos ler alguns trechos da Bíblia que mostram como Ele é e como nos ama. No Evangelho de Mateus 8, de 1 a 3, lemos: Quando Ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram.
Um leproso aproximou-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-nos. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Aqui o Senhor nos mostra uma lição, a importância da atitude de se achegar a Ele. Hoje você pode tomar essa atitude e falar: o Senhor me conhece e sabe como eu sou. Se quiser, pode me salvar, pode me purificar. Sabe qual vai ser a resposta do Senhor? Eu quero. Ele quer salvar você. Ele quer purificar você. Essa passagem mostra, se você quiser ser curado e salvo, o Senhor vai curar e salvar, porque Ele também quer. Não importa a impureza que você tenha, não importa o seu pecado, fraqueza ou dificuldade, o Senhor quer purificar você. Peça que existe na sua vida que você sabe que precisa ser purificado. Diga para o Senhor. Ele conhece todos os seus medos, conflitos e fracassos e é capaz de salvar você de tudo isso, assim como salvou as pessoas que vimos ao longo desse livro que se aproximaram dele. Senhor, nesse dia eu só quero ter uma atitude de me aproximar de Ti, de me achegar, de me abrir, de entregar a Ti toda a minha situação, crendo no poder da Tua vida, crendo que o Senhor quer me salvar. E eu também quero ser salvo por Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, cura-me, Senhor. Esse texto foi extraído do livro Cura-me, Senhor, e serei curado. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a irmã intercessora Isani Carvalho. Ela vai orar por nós. Seja bem-vinda, amada irmã. Bom dia, amadas ouvintes, que a paz do Senhor seja com vocês nesta manhã. Amadas ouvintes, estamos aqui na presença do nosso amado Deus, desfrutando dessa riqueza que o Senhor tem para cada uma de nós, através da sua palavra. Precisamos buscar o Senhor a cada momento, porque o Senhor é que nos dá a direção certa, o Senhor é que nos dá paz, o Senhor é que nos dá tranquilidade. Ó Senhor Jesus, tudo que necessitamos está no Senhor. Ó Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, cuidado da nossa vida, da nossa família, dos nossos filhos. Ó Senhor Jesus, como é maravilhoso, meu Pai, estar na Tua presença. Ó Senhor Jesus, toca, Senhor, no nosso coração, para estar a cada dia mais buscando por Ti. Ó Senhor Jesus, toca, Senhor, no coração daquelas pessoas que ainda não Te conhecem, para que possa Te buscar, estar junto de Ti e desfrutar do que o Senhor tem para cada uma de nós. Ó Senhor Jesus, cuida, Senhor, de cada ouvinte, cuida de cada família, Senhor. Ó Senhor Jesus, a família é a base, cuida dos filhos, Senhor, dos casamentos. Senhor Jesus, restaura, Senhor, a saúde daquelas pessoas que estão necessitando. Coloca Tuas mãos, Senhor, sobre cada enfermidade, porque o Senhor é um Deus da cura, é um Deus de milagre. Ó Senhor Jesus, e o Senhor sabe, meu Pai,
o que precisa, meu Pai, ser curado e transformado na nossa vida. Tira tudo, Senhor, que impede de nós estar na Tua presença. Oh, Senhor Jesus, tem tanta coisa, Senhor, que nos impede e que às vezes não percebemos. Oh, Senhor Jesus, mas precisamos que o Senhor venha, meu Pai, limpar o nosso coração. Oh, Senhor Jesus, que o Senhor possa, meu Pai, iluminar os nossos olhos, que possamos ver com o Teu amor, com o Teu coração. Oh, Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado de todas as coisas negativas. Oh, Senhor Jesus, tantas coisas estão acontecendo, mas o Senhor tem cuidado de nós. Oh, Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor. Entrego todas nas Tuas mãos. Oh, Senhor Jesus, nos proteja, Senhor. Amém. Amadas ouvintes, muito obrigada pela audiência de cada um de vocês, por estar junto conosco até este momento. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Tenha todas um bom dia. Fica na paz do Senhor. Amém. Que vai ouvir falar que vem do trono de Deus. Chegou a hora de deixar o que é impuro. Chegou o tempo de crescer e ser maduro. Que vai lutar pra vencer, gerar um filho varão. Eis-me aqui, não vou temer a ter o Deus chamado. Vou prosseguir, sempre buscar as coisas lá no alto. Obedecer, sem duvidar, murmurações eu deixo. Se não for teu, deixo pra trás, assim em Cristo cresço. Tem cuidado, há um exército por Deus bem preparado. Quem pronto está para servir, trazer o reino de Deus.